9h30 da manhã do dia 17 de julho. Eu me lembro do dia 17 de maio. Se lembra, não? E eu me lembro do dia 17 de junho. E nós já estamos em 17 de julho. Dia 17 de agosto eu espero estar aqui narrando essa história para vocês, né? Se eu não partir, né? Antes, né? Do dia 17. Beleza? De julho, de agosto, né? Antes de completar 44 anos. Vai que eu morra antes, né? A gente tá prestes, né? A qualquer momento. Tá. Ah, não, Inácio. Olha lá o que você deixou, Inácio. Oh, meu Deus do céu. Você não viu aqui antes de começar, assistente Google? Por que você não me avisou? Assistência Google. Então vamos lá. Vamos lá. Tá, é o seguinte, ó. Eu vou falar umas coisas, vamos dar continuidade aí aos meus vídeos, né? Tá. Seguinte, ó. Vocês, tudo o que vocês fazem, tudo, a vida do ser humano começa aqui. Entendeu? Por exemplo, vai abrir uma empresa, pensa positivo, pensa pra cima, animado, começa animado. Então, tudo positivo, entendeu? Vocês fazem tudo aqui, ó. Vocês começam aqui. Entendeu? Não vou dizer onde isso vai terminar, porque é difícil de falar isso assim, começa aqui para aqui, né? Mas assim, vocês começam aqui, ó, no positivo. Tudo que vocês vão fazer. Levante o dia animado, acorde com o pé direito, inicie a faculdade pensando positivo, sabe? Tudo assim. Vocês começam, vocês vivem a sua vida começando por aqui, ó. Eu começo daqui. Eu já vivi isso que vocês vivem, tá? Eu já vivi isso durante 40 anos aí da minha vida, toda a minha adolescência, eu vivi junto com vocês, a mesma coisa que vocês vivem. De quase 8 para 10 anos para cá, eu vivo isso aqui, tá? Daqui, ali de 2013, por aí, sabe? 2014 ali, não, 2012 ali, eu vivo daqui, ó. Do negativo pro positivo, tá? O que acontece? Aqui é o fim. Aqui é o início, tá? Ó, fim soa negativo. Início soa positivo. Lembra que eu falei que vocês começam tudo por aqui? Então, entendeu? Antes que eu termine, me veio uma coisa na cabeça que eu já tinha esquecido e eu vou falar já. Já. Pegou esse rebolado aqui, né? Depois nós reformulamos a ideia. É o seguinte, ó. Eu vou te dar e falar com você. Eu acho que a propósito, hoje tinha demônios na minha cama, tá? É que eu paro de narrar, tá? Mas eles vêm. É sempre o mesmo jeitinho, mas vem, né? Só que não quero falar sobre isso, só para lembrar, né? Sempre acontece, tá? Na realidade eu chamo de demônios, mas é outra coisa, né? Tá? Sempre com entonação sexual, sempre com os movimentos sexuais, entendeu? Incrível como o sexo é ligado com o Satanás, né? Com o mal. Antes que eu esqueça, então, eu vou falar para vocês um exemplo, talvez uma das maiores provas ou cenas ou expressões de um processo quântico.
de um processo quântico. Se você analisar com um pouquinho de carinho, você se assusta, tá? Com o que eu vou falar. E você vai ver a intangibilidade disso que eu falo. Muito tangível. É sim, talvez um dos melhores exemplos de tudo que nós falamos aqui, de menos ser mais e de mais ser menos. Talvez uma das maiores expressões quânticas eu vou narrar aqui agora, neste momento, tá? Às 9h36 do dia 17, tá, que o celular está adiantado, são 9h30. Eu deixo ele mais adiantado um pouquinho. Nesse aqui é 9h30, aqui é 9h36. Aí eu estou sempre adiantadinho um pouco no tempo, sabe? Quando eu vou nos trabalhos, eu vou com esse aqui, né? Vamos lá. Você sabe que dinheiro nunca é demais, não é? Você sabe que dinheiro nunca é o bastante. Se as pessoas falarem que não é bem assim, a conduta delas entrega a elas, entendeu? Então, você vive que dinheiro nunca é demais, nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Por quê? Porque dinheiro é o menos, o negativo. É por isso que nunca é suficiente, por isso que sempre está faltando. Você então está vendo uma essência dual do mais que é menos. E essa sensação que você vive, e você vai convir comigo, que é mundial, prova que por que nunca é o suficiente? Porque é o mais falso, ou seja, o menos verdadeiro. Só isso por enquanto. É por isso que dinheiro nunca basta. É por isso que o dinheiro nunca chega. É por isso que não resolve. É por isso que você está sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? É o verdadeiro menos. Então eu não sei se você conseguiu ver a dimensão do meu pensamento e a intangibilidade disso. Então, tá? Tá aí um pensamento para você, para a gente trabalhar no futuro sobre isso, né? Então vamos voltar agora para onde eu estava falando. Que é do começo, né? Que eu começo aqui, aonde que é que eu parei ali? Sim, que eu começo do menos e vocês do mais pro menos, né? Então toda a nossa vida é assim. Eu esqueci depois do que eu estava falando, mas o que eu falei era importante. Então vamos dar continuidade. Diz pra mim, se você tivesse que escolher um lugar para começar, vamos supor que você tivesse que escolher, você precisa fazer uma coisa. O que você escolheria? Começar. E tivesse essas duas opções. Você escolheria começar do positivo ou do negativo? Então, é óbvio que você ia começar do positivo. E daqui, do positivo para o menos, não é inteiro. O ponto de início é que aqui é o final. Então, em tese, vocês pegam do final e trabalham o final. Para inteirizar, você tem que começar do menos para o mais. Você pega inteiro. Você vai dizer, mas como assim? Lembra aquilo que eu disse do possível e do impossível? Que o homem ignora o possível e as coisas fáceis de fazer aqui, fica com grandes procedimentos e joga para longo prazo, e podemos viajar e cuidar e vamos mudar para Marte, mas não pensa em cuidar do planeta? Então, isso é o menos. Ele teria que fazer aqui primeiro, depois pensar em Marte. Ele não quer fazer aqui e quer vender ilusões e coisas auspiciosas, impossíveis, e ignora o possível. É mais ou menos isso. Começar do pequenininho, do pertinho. Eu olho ao meu redor e organizo as coisas aqui. Bom, a minha vida está organizada. Agora eu vou organizar do vizinho ali, vou ajudar ele.
E assim vai. É um exemplo, né? Claro que isso não vai ajudar a vida do vizinho, mas é um exemplo de você fosse abrangindo, entendeu? Tá? Então beleza. Se você não entendeu, fica registrado aí. Outro dia nós voltamos a falar sobre isso, você vai entender. Sobre esse dinheiro, que é uma das maiores expressões quânticas de que mais, que é menos, e que o fato de nunca ser o bastante, nunca ser o suficiente, nunca bastar, sempre você querer mais, é porque ele é a simbologia quântica do menos. Tá? É por isso que você não consegue ter o suficiente. Não basta, entendeu? Tipo, você tem, você precisa mais, porque é um falso mais, tá? Beleza, então vamos adiantar um pouquinho, né? Depois disso explicado. Então, eu começo do menos para mais. Entendeu? Esse é o lugar certo de começar. Vocês não conseguem viver assim, vocês têm que começar do mais. Tá? Nisso nunca interiza, porque você vai ver que se você tivesse que escolher entre mais e menos, o que você escolheria? O mais. Óbvio. Não tem cabimento você escolher o menos. Então há uma negação ao menos e uma aceitação ao mais. Tá vendo? Mais com mais, menos com menos. Até eu faço menos com mais, menos com menos ou mais com menos, né? Ou assim, menos com mais e mais com menos. Eu inverto isso e já está invertido aqui, tá? Ok, esse foi o primeiro início nesse vídeo. Vocês vão dizer assim, isso não é comprovado cientificamente, não está na Bíblia, isso não está em lugar nenhum mesmo, isso aqui é novo. Mas isso já está na formação da nossa existência, tá? E na nossa Constituição e no nosso dia de hoje em todo lugar, tá? Mas era desconhecido mesmo a você, né? Então tá. Eu fiz umas anotações e uns posts e eu vou lê-los agora aqui, né? Essas anotações para nós entender bem. Para nós entender bem não, você não está muito interessado, né? Mas eu estou. Então, vamos ver o que eu anotei nesses áudios aqui, porque eu não lembro muito bem. E eu vou juntar com isso aqui agora, tá? Lá vocês começam a informação do mais pro menos. Eu começo do menos pro mais. Sim. Lá vocês começam... Tá, isso eu já falei, né? Assim, o Apocalipse é o livro do acontecimento. Ah, tá. O que eu vou falar nesse áudio aqui que vai ser um assunto paralelo? É assim, ó. Gênesis já foi. Aí já foi. Aí o Apocalipse está por vir. Gênesis nós vivemos. O Apocalipse estamos a viver. Você não acha muito estranho nós termos a sorte de viver o Apocalipse e não termos o azar, e termos o azar de não ter vivido o Gênesis? Tá. É o seguinte, ó. Cara, eu não quero te convencer de nada, tá? Nem quero que você entre nessa. Essa história é bem ridícula, tá? Mas não é pra você, é pra uma mente super avançada igual a minha mesmo, tá? Então assim, você não acha estranho nós não termos participado de metade da Bíblia e termos só o fim para nós viver? Ou seja, nós vivemos os Salmos. O que eu quero dizer? Que nós não temos Gênesis, mas temos o acontecimento de um Apocalipse. Azar nosso, né? Que azar nosso, né? Poxa vida, sobrou logo o Apocalipse para se manifestar em prática na nossa vida. As dádivas da igreja do passado não existiram, ou nunca existiu nada. Nunca existiu nada de bom.
poucos acontecimentos. Então, não. É o seguinte, cara. É um pensamento muito avançado, eu nem vou dividi-lo com você, tá? Deixa quieto isso que eu falei, tá? Só que, ó, nós o Gênesis não temos. Atos dos Apóstolos, o segundo livro, não. O terceiro, o quarto, passou. E para nós sobrou o acontecer, que é o Apocalipse. É um baita chuncho isso, só isso que eu tô dizendo, tá bom? E nós temos o fim, né? Presenciamos o momento do fim. Ou seja, o maior período da nossa evolução humana, comparado com o início dos tempos, o maior, ou ainda há tanto para vir de evolução e nós já estamos vivendo o fim apocalíptico. Ou seja, um negócio meio sem sentido, tá? Mas tudo bem, deixa aí, não quero me adiantar nisso aí, tá? Fica só essa observação aí. Vamos lá então. É o livro do acontecimento, do que vai acontecer. Assim, o Apocalipse é o livro do acontecimento, do que vai acontecer. Toda a Bíblia é do que aconteceu. Do acontecido. É isso, assim. Conveniente. E temos Apocalipse, mas não temos Gênesis e nem os outros acontecimentos. Conveniente. É bem conveniente, sabe? Tipo, nós temos o acontecer bíblico trágico, mas não o acontecido. O acontecido já foi, que foi o início, ou seja, nós somos uma turma bem estranha, sabe? Mas eu não peço que você entenda o que tá aqui dentro. Eu expressei mais ou menos assim, tá? Mais pra frente a gente fala sobre isso aí. Vamos em frente. Então, assim, não querendo trocar o governo Bolsonaro, porque não tá bom, mas eu acho que tá bom. Então, tipo assim, a minha opinião não vale. Eu não vou ter fulminância nisso, mas como que o imposto é geral e não tem essa opção? Então, tá. Eu fiz um exemplo aqui de uma coisa em que eu estou mais aqui e menos aqui. Daqui a pouquinho mais aqui e menos aqui. Foi disso que eu falei. Ou seja, Bolsonaro para mim está sendo bom, positivo. Isto não vai contar a minha astúcia. Existe uma tendência a ele sair. Logo, então, eu estou sendo desvalidado na minha interpretação. Então, a minha participação não está sendo mais válida. Então, você viu esse movimento. Em outros lugares, na próxima eleição eu posso falhar, então? Não, meu voto conta. Não, mas você vai votar pro Bolsonaro? Não, mas já não está sendo, não está, é que assim, meu querido, eu não peço que você entenda o que eu vou te dizer aqui. Eu manuseio o tempo, eu sei do antes e do depois, entendeu? E do durante. E eu não estou falando de política, só de política. Eu estou falando de espaço e tempo envolvidos no movimento. E talvez eu estivesse pulando isso para te explicar, né? Pulando isso. Tudo o que eu vou fazer, a cagada, antes da cagada, a limpada da bunda e a pré-cagada. Tudo envolve tempo e tudo eu faço com manuseio do tempo e do espaço. Ou seja, quando eu vou cagar no vaso, eu não vou mais como você. Eu já vou calculando medidas de tempo e espaço e controlando tempo e espaço na minha cagada. Quando eu vou transar é assim. Quando eu vou trabalhar é assim. Quando eu vou gastar é assim. Quando eu converso é assim. Eu estou mexendo com tempo e espaço. Então eu não posso pedir que você... Eu não estou falando de Bolsonaro como político. Eu estou falando de Bolsonaro e eleição e próxima eleição com tempo e espaço envolvido. Tá? Então eu não posso pedir beleza, Inácio, dá uma joia, você é... Não, entendeu? Vou só contar um caos aqui, tá? Uma história. Eu já explico o que eu quero dizer aqui, tá? Então é assim, ó. O fato de haver oposição tá me desvalidando. Entendeu?
sem levar em conta que nenhum governo vai adiantar, né? Tá? Sem levar isso em conta, né? Eu tô falando do seguinte: eu sou o tal bolsominion, entendeu? Então a minha opinião não vale. Se a minha opinião não vale, como é que eu tenho um canal no YouTube? Eu já fui descartado pelo fato de eu ser bolsominion, entendeu? Como é que outro lugar eu vou ser útil? Por consequência e coincidência, aqui no YouTube eu também não estou sendo útil. Mas isso já faz aprimoramento da minha Isso já é eu entendendo o inteiro. Se eu não sou bom aqui, não sou útil aqui, também não vou ser aqui. E também não vou ser aqui. Porque senão vai dar aquele mais, menos, mais, menos, mais, menos, intercalando, entendeu? Eu não quero isso, eu controlo isso. Então eu deixo tudo menos, 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 menos. Se eu não sou bom lá, eu não sou bom como pai de família e nem como discípulo da Bíblia. E nem para pregar a Bíblia. Porque por que eu vou pregar a Bíblia e você vai me ouvir e nós somos contra o Bolsonaro e PT? Por exemplo. Aqui nós concordamos, mas aqui em prática estamos... Então assim, isso que eu não faço, entendeu? Nós vamos discordar tudo. Nós vamos discordar com relação à mulher, com relação à criação do filho, com relação aos investimentos, com relação à religião, à ciência, a tudo e ao presidente também. Porque eu não quero que nós concorde aqui e em algum momento a gente discorde. Entendeu? Eu trabalho ou só concordamos ou discordamos, porque senão dá aquele manuseio que eu mesmo falei que eu faço. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Fica tombando. Mais, menos. Ó, vamos supor que eu virasse bem rápido isso aqui. Ó. Mais, menos. Mais... Ah, não tá dando, né? Tinha que ter o menos aqui, ó. E o mais aqui. Daí era como se fosse invertido. E eu fiz... Olha que interessante. É assim, ó. Né? Fica invertendo. Mais, menos, de posição, né? Tá. Então assim, eu não quero que nós concorde na Bíblia e você seja PT. Entendeu? Esse processo aí é o que eu evito. Então talvez eu consiga explicar. É só isso que eu não estou sendo bem sucedido. Não é questão de que eu sou, se eu sou ocultista, satanista, ou sou ateu, ou sou plebeu, ou sou cristão. É momento em que concordamos e discordamos. Entendeu? Não quer dizer. Porque vocês concordam, vocês andam com a Bíblia na mão, mas crente e católico estão assim, ó. Então, num lugar tá mais e mais, que é a Bíblia, e vocês aqui discordando. Eu não faço isso, eu não quero isso. E a maneira de acertar nisso em cheio é menos em tudo. Entendeu? O ponto de início. Vocês já fariam mais em tudo. Entendeu? Tem a ver com o vídeo que eu falei no início ali. É isso, é bem isso mesmo. Eu prefiro que dê menos em tudo. Ou seja, se eu sei que vai haver um problema grande na eleição entre dois partidos políticos opostos, o que eu estou fazendo com a Bíblia na mão? Eu também não quero, então eu divido ela, porque ela já está dividida. E você está inteirizando. Nisso eu divido ela e pego menos, a Bíblia é ruim. Igual que já vai acontecer aqui, política é ruim. Então eu não funciono. Eu não funciono votando ou sem votar. Eu não funciono PT ou Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro. Eu não funciono como pai de família, como crente ou como católico. Então eu fico negativo nessas duas opções. E vocês vão trabalhar essa oscilação. É isso que eu faço. E é isso que vocês fazem. E é por isso que vocês não estão gostando. Porque vocês queriam que eu fizesse igual a vocês. Eu estou mostrando os dois planos e por que eu atuo desse jeito. Porque vocês atuam do outro. E eu atuo o contrário de vocês. Então assim, por quê?
Se eu olho, mas eu gosto de Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está sendo um bom programa. E aí ano que vem, na próxima eleição, não, mas isso vai ser, ele é tirado. Aí eu vou olhar a Bíblia e falar, mas por que os nossos conceitos bíblicos são parecidos, irmão católico? E você é PT? Entendeu? É isso só que eu não faço. Como eu sei disso aqui, eu pego e ponho isso na Bíblia também. Isso esboça que eu estou voltando de um lugar que vocês estão indo. Vocês partem da igualdade para a diferença. Eu venho da diferença para a igualdade e deixo o diferente. E daí nós temos uma Bíblia onde ela serve para você e não serve para mim, do mesmo modo que nós divergimos nossas opiniões politicamente num setor tão inciso da sociedade, inclusive no método de comer e transar, entendeu? Ou seja, eu vou nos pontos onde nós trabalhamos muita igualdade humana e divido, porque é uma característica minha do trabalho aqui. Eu expliquei. Eu expliquei. Talvez você não constate, não tenha substância sobre isso, mas eu expliquei uma coisa fulminante entre nós dois. O método que vocês usam e o método que eu uso. E você pode passar a usar. E nisso, passar a usar, você vai ver que nós vamos discordar na Bíblia. Porque nós concordamos na Bíblia. O problema é que eu já comecei por primeiro. Entendeu? Aí, ó, agora eu expliquei o meu movimento. Eu já fui primeiro no começo da Bíblia. Lembra que eu falei que eu começo do menos? Eu dou um teor negativo para a Bíblia, vocês só positivo. Então esse espaço estava vazio, por isso que eu já fui nele. Agora eu sou positivo para vocês, é o mesmo. Só que nós discordamos. Aí eu expliquei. Tá explicado. É só você ver, tá bem explicado. Eu consegui pôr para fora a ideia e você viu aí, beleza? Passinho para frente, né? Vamos em frente um pouquinho. Então é isso que vocês não estão gostando, tá? E isso inclui palavrões e a minha conduta rude e mal educada. É uma técnica de mercado que eu estou usando diferente de tudo. Logo, eu tenho problemas com relacionamento, com amizades, com o processo de crescimento, porque eu estou trabalhando uma outra estratégia financeira de mercado. Não é uma coisa tão assustadora, mas dá para dizer que é só uma estratégia de mercado. Vamos em frente então. Nossa, cara, eu quase que achei que eu não estava ao vivo, agora que eu fui cuidar. Tá, onde é que eu estava aqui? Essa opção. Não vou ter fulminância nisso, mas como o governo Bolsonaro... Aqui, isso foi o que eu expliquei. A ideia de vocês é assim, o diabo não está no homem. Ele possui algumas pessoas e fazem o mal. Vamos anotar isso? A ideia de vocês é assim, o diabo não está no homem. Ele possui algumas pessoas. Ó, lembra do que eu falei no início do vídeo? Vocês começam no positivo, vocês dizem assim, o negativo não está no homem. Ou seja, como que você vai dizer assim, Inácio, um bandido é negativo, um policial é positivo. Vocês não conseguem dizer que há negativo no policial. Lembra da bipolaridade? Tá. Vocês só não conseguem dizer que um bandido é positivo. Mas vocês sofrem isso com o quesito dinheiro, que eu falei que o dinheiro não quer demais. E ele é negativo. Então é a mesma coisa com o bandido e com o policial. O corpo físico vai fingir um estado manifestado e vai trabalhar o mercado dele. E ele vai, e num processo matrixal, o bandido vai executar as coisas ruins, o policial as coisas boas. O problema é, existe policial corrupto ou não? Aí. Entendeu? E aí é o seguinte, existe bandido bom ou não? Os direitos humanos diz que sim, porque isso está sendo usado. Entendeu? Ou você entende, ou você sofrerá, e vocês estão sofrendo isso. Recursos humanos, os direitos humanos está dizendo que bandido é bom.
E aí você fica irado, onde já se viu? Você está sendo chacotado. Você está entendendo por que aparecem os recursos, os direitos humanos aqui dizendo protegendo o bandido? Porque está sendo usado mais inconscientemente. E nisso surge políticos roubando e político, você é eleito para fazer o bem, e muitos corruptos acontecem, e a maioria anda assim. Negativo. Ué, mas não é para ser positivo? Então. Entendeu? Beleza? Fechou? Entendeu, né? Então, beleza. Então, vamos dar um passinho à frente. Vamos ver o que eu já esqueci, né? Tá bom, mas o vídeo tá bem produtivo. Tá bem explicado. Vamos ver o que eu disse aqui. Pessoas. A ideia de vocês é assim: o diabo não tá no homem. Ah, sim. Ele possui algumas pessoas e fazem o mal. Bandido, ladrão, pessoas que não vão ao céu. Basicamente, que não seguem a palavra porque... ou pessoas que são possuídas. Basicamente, o diabo não está no homem. Mas e se essa ideia já for o domínio do diabo sobre o próprio homem, para pensar que ele não está no homem, e isso já for o domínio dele? Então, se essa atitude de vocês não perceberem que o mal está no homem já for o próprio domínio do mal sobre o homem, porque vai usar isso aqui, entendeu? Vai conseguir trabalhar isso enquanto vocês se separam em duas coisas. Já viu aquela história de dividir para governar? Como é para conquistar? Quer que eu cante uma música? Vamos cantar? Eu acho que já cansou, né? O lombo já doeu? É muito esculacho, né? É ou não é? Não, por favor. Cadê meus fãs? Cadê a turma que me segue? Não tenho. Oh, meu Deus, Inácio. Como eu sou um cara infeliz e mal sucedido, né? Oh, meu Deus, eu não sou digno de ter uma mulher, uma família, porque eu não sou um homem muito bem sucedido, não é verdade? Deixa quieto, né, cara? Eu não sei o teu lombo, mas o meu já tá sovado. Meu Deus do céu, cara. Isso é mundial, my brother. Isso é mundial, isso aqui é aplicado mundial, isso é vergonhoso, cara. Meu Deus do céu, cara, olha, eu não admito eu não ter 2 milhões de pessoas me assistindo, eu não admito isso. É triste, eu estou triste. Mas também como que vão me assistir, né? Um esfregão desse no lombo. O orgulho, né? A moral. Séculos e séculos pela terra fazendo merda. Aí chega um pirralho na internet de 43 anos, bonito por sinal, né? Gostoso e atraente, e narrando uma história desta no ano de 2021. É compreensível, né? É compreensível. É de compreender você. É passível de compreensão. O diabo sobre o próprio homem para pensar que ele... Tá, então já falei sobre isso, né? Normalmente uma empresa, ela tem seus setores. Ah, tá. Aqui já tá mudando um pouco de assunto, embora é sempre a mesma coisa. Mas eu vou voltar um pouquinho na anotação que eu fiz aqui, ó. E logo se perceberá que a Bíblia é algo bem particular. A origem dela. Mas ela e não coletiva. Entendeu? A Bíblia é um instrumento bem particular e não coletiva. Mas como que a Bíblia é bem particular? É como se você fosse ver um livro... Por exemplo, eu não gosto de livro de advocacia. Então a Bíblia é como se fosse um livro de advocacia para o advogado. E advogado não tem... o engenheiro pode usar livro de advogado? Não, o engenheiro tem que usar livro de engenharia. Então, é como se fosse outra Bíblia particular, mas a Bíblia fala o mesmo assunto. Como é que você está falando de engenharia e eu de advocacia, de direitos civis? Então, porque, incrivelmente, esses dois assuntos opostos são mais opostos, mas isso diante do que eu falei. A Bíblia ela é bem particular.
Mas você viu que tem uma abrangência coletiva? Então é porque está usando os dois fluxos, coletivo e particular. Entendeu? É para quê? Para que a Bíblia te dê poder igual ao do presidente. Mas igual onde? Na minha igualdade. Porque é diferente. Por quê? Porque são opostos. Então você viu que eu entendi as duas coisas? A Bíblia é a teoria e a política e a inversão oposta da Bíblia teórica. Ou seja, a Bíblia fala de política. O advogado fala de engenharia. Mas precisa entender a inversão, entendeu? Da teoria. Quando eu teorizar, porque eu teorizo estudos advocatícios. Teoria, antes de eu aplicar em advocacia, ela serve para engenharia. Entendeu? Só que ela vai se fundir por causa daquela coisa que eu falo, daquela violação que há. Por isso que funciona. Mas tanto que ela funciona violável, teoria advocatícia para a vida civil, como ela é concordante aqui, prática, teoria e prática, né? Ela antes, no tempo, só que daí envolve o tempo, tá? Antes, no tempo, ela serve para coisa. Então, assim, eu pego a teoria da Mônica, qualquer historinha da Mônica, e ela serve para todo o mais antes de pôr em prática. É por isso que eu seguro a teoria antes da prática, porque ela cabe em tudo. E se eu quiser, eu faço ela fundir com a prática, teoria e prática. Falou, compra. É isso que vocês querem. E eu mantenho a teoria aqui, porque se eu falar, eu consigo falar de todos os assuntos que são um só, porque ela engloba e faz de tudo um só. Vocês querem que eu fale de ciência e atue como ciência. Eu não posso ser religioso e ter grande conhecimento físico. Entendeu? Mas são opostos. Oposição, teoria e prática. E isso envolve, meu querido, o tempo. Tá? Então é como se eu estivesse no passado ou antes do acontecer, no presente narrando isso para vocês, e já estou no futuro cuidando do acontecer nesses exemplos que eu dei, por causa do tempo. E assim eu consigo usar a teoria para antes, agora e depois, para engenharia, para medicina e para coisa. Mas é uma estratégia que envolve tempo e espaço. Como eu disse que eu sou viajante do tempo, eu sou manipulador do tempo, né? E fiz as viagens no tempo e aprimorei isso e estou aqui falando uma coisa sobre isso, né? E daí eu vou falar sobre paradoxos, é que você viaja no tempo e muda teu futuro e blá blá, aquela coisa toda. E você vê que eu estou mudando o passado, entendeu? Então estava tudo confuso, né? Que não é mudar o meu futuro, mas está mudando o meu presente aqui com a viagem no passado. Mas com o que aconteceu? Mudando o passado também. Não mudou só meu presente. Tá mudando o passado. Mas enfim, né? Aí você vai dizer, não, mas não tá mudando. Não, é que é uma parte sólida mesmo. Já expliquei isso. É uma parte rígida, né, do tempo. É concreto, né, o passado, né? Já expliquei isso aí. Então tá. Então vamos continuar. Normalmente uma empresa... Ah, tá. Não é aqui? A ideia de vocês é assim... tá, não é aqui. Eu li embaixo. E logo se perceberá que a Bíblia é algo bem particular e não coletivo. E você vê que as duas coisas são atuantes. Mas uma ordem vem do coletivo, da maioria para o menos em particular. E depois que faz isso, pega aqui em abrangência com é assim, 301, 300. Entendeu? É 5 bilhões, 1, aí 5 bilhões. Entendeu? É a mesma cena dos dois lados. É isso que acontece. Um passinho à frente, né? Vamos lá. A ideia de vocês é assim, o diabo não tá... Tá, aqui já foi. Aqui. Aqui é o novo assunto agora, tá? É o novo assunto, ó. Normalmente uma empresa, ela tem seus setores. Esses setores indicam que a pessoa não consegue fazer duas funções ou duas coisas ao mesmo tempo. Ó, o ao mesmo tempo, entende? É uma das coisas que eu consegui. Isso não é humano e nem visível mesmo.
e nem muito praticável em corpo, mas eu sei que eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu estou aqui. Entendeu? Não tem como explicar muito isso. Este ao mesmo tempo não tem para ninguém, porque o tempo é extremamente veloz e rápido, né? Mas quando eu falo ao mesmo tempo é porque eu paro o tempo, tac, tac. Entendeu? Esse ao mesmo tempo dá para fazer 2 coisas, 3, 4, 1 bilhão ao mesmo tempo. É como se eu parasse o relógio. Os filmes da Marvel mostram isso. O filme de Lúcifer mostra isso, quando ele vem lá com aquele moreno que para o tempo. Constantine para o tempo quando vai para o inferno. No filme Apocalipse tem um cara que é bem rápido, e ele faz o circuito lá, que é um cara bem rápido, que ele é mais rápido que a bala, tanto que a bala para, só que daí ele inverteu. É um processo, é outro, ele inverteu. Então a bala para e ele é super rápido, entendeu? Mas ele só é super rápido, a bala está parada, ela não está em movimento, é uma troca espacial. Para a cena e entra no outro lado. É mais ou menos isso que é ao mesmo tempo, tá? Mas esquece isso aí, por enquanto, né? Aí eu compliquei um pouco. Vamos aqui. Nisso vai se criando patrão, subordinado. Ah, tá, os setores, vamos lá. Normalmente uma empresa, ela tem seus setores. Esses setores indicam que a pessoa não consegue fazer 2 funções ou 2 coisas ao mesmo tempo. Nisso vai se criando patrão, subordinado, empregado, zeladora, gerente, subgerente, etc. Diretor. Porque são expressões de todas as coisas em uma pessoa. Mas ela Ou seja, de um eu pego a presidência, de outro eu pego a diretoria, de outro a questão da mão de obra, do outro a técnica em internet. É como se eu fosse diretor, protagonista e como é que é o parceiro do protagonista, é o coadjuvante ao mesmo tempo. Entendeu? Isso não é humano. Não é humano. Por quê? Porque eu vou estar em 3 lugares ao mesmo tempo, em 3 lugares diferentes e no mesmo lugar. Eu narrei sobre isso, sobre as superposições de estados. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás. Eu não vou voltar. Se precisar no futuro a gente vai bater nessa tecla de novo. Mas é assim, ó. Como você... Existe 2 coisas. Fazer uma coisa de cada vez. Ou seja, vamos concluir o pensamento. Daí eu consigo explicar aqui, ó. Nós vamos dar entrada à 8ª Revolução Industrial, tá? Normalmente uma empresa, ela tem seus setores. Esses setores indicam que a pessoa não consegue fazer 2 funções ou 2 coisas ao mesmo tempo. Nisso vai se criando patrão, subordinado, empregado, zeladora, gerente, subgerente, presidente, etc. diretor. Porque são expressões de todas as coisas em uma pessoa. Ou seja, de um eu pego a presidência, de outro eu pego a diretoria, de outro a questão da mão de obra, do outro a técnica em internet, do outro a técnica na mão de obra mecânica, entendeu? Dentro da mesma empresa. Mas tudo isso está num lugar só. E isso já é justamente por causa de não poder executar as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Nisso cria-se o sistema atual, né? E daí, ironicamente, o presidente, o patrão, o cara, aquele dono da empresa, gere tudo isso. Está simbolizada a sabedoria, né? E a teoria, já que está toda a mão de obra subdividida, entendeu? Separou fisicamente e vai ficar um gestor administrativo, o dono, que é basicamente o portador da sabedoria. E aí a sabedoria está nele, basicamente, tanto que ele é o dono da empresa, mas se subdividiu em corpo, em presidente, daí vem o subgerente, e daí vem o setor de design da empresa, aí vem o setor o RH, aí vem o DP, entendeu? O setor de venda. Tudo isso está dentro dele, que se separou em coisa. E ele gere como o saber. Ele conseguiu conquistar e construir uma empresa
com base da sabedoria. Então ele fica com a sabedoria e com a teoria e ele se desvincula da mão na massa. Entendeu? Ele se desvincula e nisso cria. É como se ele... só que isso já é a perda, tá? Isso eu faço. É como se o dono da empresa criasse clone seu e fosse passando. Isso tudo é o que o homem perdeu. É como se ele... Quando eu contrato uma moça que vem na minha empresa, ela já é um clone meu. Olha o poder que eu tenho. Eu criei uma outra pessoa para executar a minha parte, outra que eu vou cair numa lei física, que eu já expliquei, que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por causa do tempo. Então, no inconsciente do homem, ele sabe que ele não consegue atingir o ao mesmo tempo. Daí ele vai ter isso com ele, então é uma coisa, e ele vai se obrigar. Só que olha o que ele faz. Por não conseguir o ao mesmo tempo, ele cria um clone dele, vamos supor assim. Uma outra pessoa. É como se eu pegasse e falasse: eu preciso de 3 pessoas de mim na minha empresa. Eu preciso de 2 assistentes para me ler os posts e mais 2 para cuidar da luz para mim e quando eu fazer as posts tirar foto. Então eu crio estes. Entendeu? E isso tudo é o que foi perdido. Olha o que o patrão está perdendo. Mas no mundo ele manda no funcionário, mas de uma forma diferente. Ele manda mais que um pai do próprio funcionário. Entendeu? Só que isso já se perdeu. Agora é tarde para correr atrás do leite derramado, sabe? É isso que eu quis dizer. Mas é que nós estamos dando início no momento empresarial da história. Então vamos continuar que tem mais aqui. Então... Normalmente uma empresa... As empresas se dividem, né? Em setores. Passas de Satanás... As trapaças. Não permite que que aqui em cima mude. Porque atuar antes, durante e depois é muito bom, entendeu? E preparar toda a cama. Por exemplo, assim, se você tá certo de que... Porque se as coisas ficarem só para depois, não dá para mexer no antes. E o fato de alguns supostamente morrer e voltar e não trazer nada mais drástico para a atualidade, deixa dualizado. Ou seja, eu sou o único cara que voltou mesmo depois da morte e não sei como é depois da morte. Porque se eu souber como é depois da morte, eu não mudo nada aqui. Porque nós vamos ter um cenário de gente que morreu e volta e você vê que não muda nada aqui. Porque está todo o cenário pensado, início, meio e fim, até depois da morte. Ou seja, Satanás já pensou depois da morte em qualquer roteiro que não altere aqui. No caso, nós temos a pessoa que volta da morte e coincide. Olha, viu? É assim. Porque já foi pensado. Ou seja, eu sou o único que realmente voltou da morte, tanto que eu não sei como que é para poder mudar aqui drasticamente. Entendeu? E não dualizo, ou seja, é um prêmio ao não saber, é o amor ao não saber, ou seja, a dádiva do homem está em não saber do depois. Porque saber do depois não é privilégio nenhum, é desprivilégio, é não saber, ou seja, porque senão aquilo, veja a narrativa do pessoal, veja o que nós temos depois da morte, coincide com aqui. Você viu o que eu falo depois da morte, como não coincide com aqui? Então, aí nós temos a chance de mudar aqui. Ou seja, o que foi prescrito enganosamente pelas trapaças de Satanás após a morte, não permite que haja eventos drásticos aqui. Deixa as pessoas confortáveis. Entendeu? Eu, como sei de tudo isso, sei que quem fala isso aqui depois da morte é que Satanás enganou. Ele vai voltar. Entenda uma coisa, você não morre e volta, entendeu? Você só morre e volta se Satanás fala assim: volta e faça meu trabalho de desgraça. Aí ele volta: pessoas precisam nos amar, que eu vi Jesus, eu estava num lugar, eu vi, e precisa. Aí vem com o mesmo roteirinho, entendeu? Que já estamos esperando, porque Satanás veio de lá, pegou este e pegou aqui, entendeu? Controla os 3 caminhos e fica administrando. E é o que não acontece comigo, nem lá, nem aqui, e nem antes.
Entendeu? Ou seja, eu escapei de Satanás, de certa forma, do controle dele. Espiritual, não carnal. Ele tem a posse sobre a minha carne, não sobre o meu espírito. É por isso que eu consigo narrar essas coisas. E aí, carnalmente, eu vou sofrer e é a minha parte igual a todos. Basicamente isso. Mas aí eu compliquei, eu peguei pesado, né? Aí eu vou perder a amizade aí. Tá, então isso nós falamos outro dia de novo, eu só quis anotar, tá? Que esse cenário pronto, você vê, as pessoas morrem, vão voltar e vão dizer como é que foi. Você já viu o jeito que eu falo que é depois da morte? Te tá confortável? Não tá. E eu não sei como que é depois da morte. Não desse jeito, tanto que eu estou invertendo. Na realidade, eu sei como é que é. E não é do jeito que falam. Você viu como muda a nossa conduta aqui? Mas eu explico. Eu explico isso outro dia. É uma coisa para um vídeo só, tá? Então esquece isso, é só para ficar a anotação aí. Não precisa ficar pensando muito que eu não concluí. Faltou um monte de coisa aqui. Eu vou dar final nesse assunto aí por enquanto. Vamos em frente. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Numa frase que eu vou te falar, que eu vou deixar aqui. A morte minha, a minha morte, é certa. E não posso fazer nada para evitar. E não posso fazer nada para evitar. Ou seja, eu não posso fazer o nada para evitar a minha morte. Ou seja, eu tenho uma chance de evitar a minha morte. Como? Não fazendo o nada. Como que se faz o nada? Construindo prédios. Quando eu construo prédios e levanto um patrimônio de 5 bilhões em indústrias, eu fiz o nada. Eu não posso fazer isso para evitar. Mas é difícil chamar um patrimônio bilionário de nada. Mas lembra do início do vídeo? É uma coisa que eu entendi, sabe? Eu vou trabalhar aqui, é difícil que você me acompanhe, você fica à vontade aí, né? Quem quiser, aqui o negócio é punk mesmo, é um negócio que eu tô sozinho lidando com uma coisa invisível e vamos lá, né? Feito isso, eu acho que eu tenho tempo. Não tenho tempo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e volto no outro celular, porque senão eu vou ficar sem memória neste. E aí eu vou juntar uma historinha que eu falei das empresas ali, num outro vídeo fazer um setor só da 8ª Revolução Industrial. Né? Beleza? Daí ficou bom, ficou um processo aqui e nós falamos depois no outro vídeo que vai juntar com esse, mas fica 2 assuntos separados. É isso aí, abraço, já volto.